Nessa lição, nós somos conduzidos a um tema muito importante para a fé cristã, pessoa do Espírito Santo. E quando falamos sobre o Espírito Santo, não estamos tratando sobre uma energia espiritual, ou de uma forma invisível, ou de uma influência abstrata. Estamos falando de alguém. O Espírito Santo é pessoa divina, plenamente Deus e a terceira pessoa da Trindade. Logo na introdução do assunto da lição, precisamos afirmar a verdade central da lição. O Espírito Santo é Deus e age pessoalmente na história da redenção e na vida da igreja. Em João capítulo 14, versículos de número 25 a 31, o texto da leitura bíblica em classe dessa lição, Jesus promete o Consolador. E ele não diz que enviará algo, mas alguém. E o texto áureo, baseado no versículo 16 desse capítulo, diz: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A expressão outro aqui é a palavra alon, ou alos paracleto. Paracleto vem da palavra parakaleo, estar ao lado. E a expressão outro pode também ser encontrada de duas maneiras. Nesse caso aqui, alon, que quer dizer outro da mesma essência, da mesma natureza. Mas como em Gálatas capítulo 1, versículo 6, que fala sobre outro evangelho, a palavra ali é de outro diferente. A palavra é hétero, que quer dizer outro de diferente essência. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como diz aqui no textório, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Já no texto base dessa lição, em João capítulo 14, do 25 ao 31, vemos que o Espírito Santo ensina, faz lembrar, consola e testifica. E essas são ações pessoais. Além disso, o próprio Cristo afirma que ele procede do Pai e é enviado em seu nome. E aqui temos um fundamento bíblico claro, tanto da personalidade quanto da divindade do Espírito Santo. E do ponto de vista doutrinário, isso é fundamental. Se o Espírito Santo é apenas uma força, nós não podemos nos relacionar com ele. Mas sendo uma pessoa divina, ele fala, guia, convence do pecado, distribui dons e santifica a igreja. A pneumatologia não é um detalhe secundário na teologia cristã. Ela é essencial para compreendermos como Deus age. E ao longo das Escrituras, vemos a sua atuação desde o princípio, desde a criação, quando pairava sobre a face das águas, e até a formação da igreja, em Atos dos Apóstolos. Ele inspira os profetas, capacita os líderes, regenera o pecador e habita no crente. Tudo isso confirma a sua natureza eterna e divina. Na prática, essa verdade transforma a nossa vida cristã. Se o Espírito Santo é Deus e presente em nós, então não estamos sozinhos. Ele nos fortalece na caminhada, nas lutas, ilumina a palavra de Deus, produz fruto espiritual no crente e nos capacita para o serviço cristão. Uma igreja que compreende quem é o Espírito Santo aprende a depender menos de estratégias humanas e mais na direção divina. Por isso, essa lição nos convida a refletir. Temos tratado o Espírito Santo como pessoa? Temos buscado a sua direção com reverência e sensibilidade? Que o estudo dessa lição nos leve não apenas ao conhecimento teológico da terceira pessoa da Trindade, mas a uma relação mais consciente e obediente com o Espírito Santo. O primeiro tópico da lição, o autor traz a pessoa do Espírito Santo. Não estamos falando de uma força invisível ou uma influência espiritual abstrata, mas de alguém que é real, divino e ativo. A verdade central desse primeiro tópico é clara. O Espírito Santo é uma pessoa distinta na Trindade, plenamente Deus. Em Romanos capítulo 8 e versículo 27, a Bíblia diz: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Vemos que o Espírito Santo tem em mente. E em Efésios 4:30, vemos que ele pode ser entristecido, quando Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: Não entristeçais o Espírito Santo, revelando sensibilidade. E em João 14:26, texto que consta na leitura bíblica em classe: Mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele ensina e faz lembrar. Em João 16:13, ele guia os crentes a toda a verdade, segundo as palavras do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, ele distribui dons conforme a sua vontade. Em Atos, capítulo 13, versículo 2, no episódio da separação de Paulo e Barnabé para a obra missionária, ele fala à igreja e envia obreiros. Essas ações envolvem inteligência, vontade e relacionamento. Negar a sua personalidade é enfraquecer a própria doutrina bíblica de Deus. No subponto 2 desse tópico, o autor destaca
que o Espírito Santo é uma pessoa distinta na Trindade. A Escritura ensina que Deus é um em essência, conforme já lemos em textos anteriores, mas subsiste eternamente em três pessoas distintas. O texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse texto mostra a atuação do Pai, do Espírito e de Jesus na obra da salvação. Ainda em Tito, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia aponta para a ação regeneradora do Espírito Santo. Ele é plenamente Deus, mas não é o Pai e nem o Filho. E essa distinção protege a Igreja de erros históricos, como o modalismo, que confunde as pessoas da Trindade, dizendo que Deus se apresenta de modos diferentes, e não que são pessoas distintas, uma hora como Pai, outra como Filho e às vezes como Espírito. E essas heresias, ou heresias como essa do modalismo, negam a divindade do Espírito. Em João 14, 26, Jesus declara que o Pai enviará o Espírito em seu nome, evidenciando relação, missão e distinção pessoal. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 10 e 11, a Bíblia diz: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, pelo qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito conhece as profundezas de Deus, algo que somente Deus pode fazer. No terceiro subtópico dessa lição, desse primeiro tópico, o autor destaca o Espírito como consolador prometido. Em João 14, 16, o texto áureo dessa lição, Jesus destaca o Espírito Santo como o outro consolador que o Pai enviará. A palavra grega aqui, parakletos, comunica a ideia de ajudador, encorajador, advogado, alguém chamado para estar ao lado. A expressão parakletos ou parakalel, uma expressão advinda dessas duas palavras, parakalel, quer dizer estar ao lado. João utiliza esse termo tanto para Jesus quanto para o Espírito, mostrando que o Espírito é da mesma natureza que o Filho. Ele não é inferior, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Conforme destacado na teologia pentecostal clássica, a sua obra não se limita a consolar emocionalmente. Ele ensina, guia, lembra as palavras de Cristo, convence do pecado, da justiça, do juízo, testifica da verdade e conduz o cristão ao crescimento contínuo. Trata-se de uma obra profunda, progressiva e transformadora. Isso mostra que a igreja não depende, ou o cristão não dependerá apenas do esforço próprio, da sua capacidade intelectual ou dos métodos humanos, mas da presença divina pela pessoa do Espírito Santo. Na prática, isso nos leva a algumas perguntas importantes. De fato, temos reconhecido o Espírito Santo como uma pessoa com quem temos que nos relacionar? Temos sido sensíveis à sua direção, ao seu ensino e à sua correção? Como igreja local, temos buscado depender mais da sua ação ou das estratégias humanas? Como já vimos, conhecer mais a pessoa do Espírito Santo fortalece a nossa fé, protege a igreja contra erros doutrinários e nos conduz a uma vida cristã com mais maturidade e equilíbrio. No segundo tópico dessa lição, nós avançamos para uma afirmação cristã essencial, a divindade do Espírito Santo. Não basta reconhecer que ele é uma pessoa, é necessário afirmar que ele é plenamente Deus, da mesma essência do Pai e do Filho. E a verdade central aqui é muito clara. O Espírito Santo possui natureza divina, atributos divinos, e é digno da mesma adoração que o Pai e o Filho. No primeiro subtópico, o autor da lição aborda um debate histórico conhecido como cláusula filioque. Filioque é uma expressão latina que significa "e do Filho", que foi citada no concílio de Nicéia, no ano de 325, na defesa da divindade do Filho contra a heresia de Ário, mas que só foi incorporada no ano de 381 no Credo Niceno-Constantinopolitano. Em 589, no concílio de Toledo, a cláusula filioque foi adicionada, o que gerou uma separação, uma divisão na igreja cristã do Ocidente e Oriente. A igreja do Oriente rejeitou a dupla processão do Espírito, causando posteriormente em 1054 a divisão da igreja do Oriente e do Ocidente. Essa cláusula consiste em confirmar ou reafirmar o ensino bíblico de João 15, 26, que o Espírito procede do Pai e é enviado pelo Filho. Romanos capítulo 8, versículo 9, quando Paulo fala do Espírito de Cristo. Em Gálatas capítulo 4 e versículo de número 6, que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho,
Esses textos mostram uma relação íntima e eterna dentro da Trindade. Resumidamente, a cláusula filioque afirma que o Espírito procede do Pai e do Filho. Por isso a expressão filioque, que é e do Filho. A igreja estava apenas defendendo o testemunho das Escrituras, conforme os textos já citados anteriormente. No terceiro subtópico, o autor traz os atributos divinos do Espírito Santo. E a Bíblia atribui qualidades exclusivas de Deus ao Espírito Santo. Ele é onipotente, atuando com poder divino sobrenatural, como vemos em Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Romanos capítulo 15, e versículo 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é onisciente, conhecendo até as profundezas de Deus, como o texto já lido anteriormente, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, a sua divindade é claramente associada ao próprio Deus. Ele é onipresente, como declara Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Versículo 10. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não há lugar que possamos fugir da presença de Deus. Aqui o texto cita o Espírito Santo. Ele é eterno, presente na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 2. E Hebreus capítulo 9, versículo 14, ela é chamada de o Espírito Eterno. E esses atributos não lhe foram concedidos, eles são inerentes, são parte da sua natureza. E isso é uma confirmação clara da sua deidade. Imagens bíblicas claras que nos ajudam a compreender essas realidades espirituais profundas, apontam também a sua ação. A Bíblia, em Atos capítulo 2, versículo 3, o aponta como o fogo. João capítulo 7, versículo 37, nós o vemos como água. Fala de vida, de refrigério e de poder espiritual. Também como vento, em João capítulo 3, versículo 8. Em Atos capítulo 2 e versículo 2, representa a sua ação invisível, mas poderosa e real. Também o símbolo do óleo, a imagem do óleo, representa unção, consagração, separação. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, a imagem de uma pomba. E esses são símbolos que não diminuem a sua divindade. Pelo contrário, ajudam a igreja a entender a sua atuação. Se o Espírito Santo não fosse Deus, não poderia regenerar, santificar, habitar o crente, conduzir a igreja de Deus. Nossa salvação estaria comprometida e até as Escrituras seriam incompreensíveis, mas porque Ele é Deus, sua obra é eficaz, sua obra é poderosa e transformadora. E na prática, isso muda a nossa maneira de viver. O Espírito Santo é Deus presente conosco, por isso devemos tratá-lo com reverência, depender da sua direção e buscar sensibilidade à sua voz. A igreja local precisa entender e reconhecer que crescimento espiritual não é resultado apenas de planejamento humano estratégico, mas da atuação divina do Espírito Santo. No terceiro tópico desta lição, o autor nos chama a refletir sobre as obras do Espírito Santo. Primeiramente, sobre a sua obra na encarnação. Atos 1:35, que lemos anteriormente, o anjo declara a Maria que o Espírito Santo viria sobre ela e a virtude, o poder do Altíssimo a envolveria. Mateus 1:18 e também o versículo de número 20 confirma que a concepção de Jesus foi obra do Espírito Santo. Na encarnação nós vemos a ação da Trindade. O Pai envia o Filho, conforme Gálatas 4:4. O Filho assume a natureza humana, conforme Filipenses 2:7. O Espírito Santo realiza a obra, o milagre da concepção. Essa obra não pode ser realizada por uma criatura. Somente Deus poderia operar o mistério da encarnação do Verbo eterno, aquele cuja origem é desde os dias eternos, como declara Miqueias 5:2. E a participação do Espírito Santo nesse evento confirma de forma categórica a sua plena divindade. Em segundo lugar, o autor traz, no segundo subtópico, a obra do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. A vida e o poder sobre a morte são ações exclusivas de Deus, conforme João, capítulo 5, versículo de número 21, que diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E a ressurreição de Cristo é apresentada nas Escrituras como obra da Trindade,
O Pai ressuscitou o Filho, segundo Atos 2:24. O próprio Filho declarou ter autoridade para dar a vida e retomar a sua vida, conforme João capítulo 10, versículo 18. E Paulo ensina em Romanos capítulo 8 e versículo de número 11, que o Espírito é o agente que ressuscitou Jesus entre os mortos. Se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Esse mesmo Espírito que habita no crente e garante a futura ressurreição. Em Efésios 1, 13 a 14, ele é o selo que garante a nossa herança. Vemos que o Espírito realiza aquilo que somente Deus pode realizar: vencer a morte e conceder vida eterna. E por fim, o Espírito Santo santifica. Ele não apenas convence o homem do pecado, como lemos em João 16:8, mas transforma o crente à imagem de Deus. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A santificação possui dois estágios: o posicional, que é quando somos separados pelo Espírito Santo, quando no ato da conversão a Cristo, como ensina 1 Coríntios 6:11, e uma dimensão progressiva ou processual, que é o processo contínuo de crescimento espiritual, como vemos em Hebreus 12:14, também operado pelo Espírito Santo. Um Espírito Santo que habita no crente desde a regeneração até a glorificação. Trabalha esse processo de separação contínua, de nos aproximar não só de Deus num relacionamento com Ele, como também da sua imagem. Contudo, é importante lembrar que essa obra requer uma resposta voluntária de cada crente em Jesus, uma resposta consciente e pessoal. Paulo exorta os crentes em Gálatas capítulo 5, versículo 16, andar no Espírito, e adverte em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristecer o Espírito. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Somente Deus pode substituir o coração de pedra por um coração sensível à vontade de Deus. Do ponto de vista doutrinário, essa compreensão é muito importante. A encarnação, a ressurreição e a redenção são assuntos importantes para compreendermos a pessoalidade, ou a capacidade de se relacionar, a imanência do Espírito Santo, e também a sua transcendência, a sua divindade. E em todos esses pontos, o Espírito Santo atua como Deus verdadeiro. E isso fortalece a nossa fé e nos dá segurança a permitir a obra do Espírito Santo em nós. E essa realidade bíblica e espiritual nos chama a viver em dependência do Espírito. Precisamos da sua direção, da sua força e a sua ação contínua em nossas vidas. Temos consciência de que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus habita em nós. E a escola bíblica dominical é o espaço onde essas verdades são aprofundadas, compreendidas e aplicadas com equilíbrio na vida de cada crente da igreja local. Participar da escola bíblica e investir na sua vida espiritual, promover um crescimento sólido e equilibrado na fé cristã. Ao chegarmos à conclusão desta lição, somos levados a reafirmar uma verdade fundamental da fé cristã: a plena divindade do Espírito Santo. Estudar quem Ele é, as suas obras, não é um detalhe secundário, como afirmamos dessa lição, nem teologicamente e nem na prática diária da fé cristã, mas é parte essencial da nossa compreensão da própria Trindade. O Espírito Santo é pessoa divina, distinto do Pai e do Filho, coigual em essência, em poder e glória. Ele não ocupa posição inferior na divindade. Ele é Deus verdadeiro, eternamente unido ao Pai e ao Filho, da mesma natureza divina. Se negarmos a sua divindade, enfraquecemos a própria compreensão bíblica da salvação, a sua ação santificadora na vida do crente, da igreja. Mas se reconhecermos que Ele é Deus, como afirma as Escrituras, um Deus presente em nós, entendemos que a continuidade da obra de Cristo acontece por meio da sua atuação. Na prática, isso nos leva a uma pergunta pessoal e comunitária: temos vivido guiados pelo Espírito? Temos buscado a sua direção diária nas decisões da igreja, nas nossas decisões pessoais? E essa lição não apenas fica no campo do conhecimento intelectual, que ela produza mais reverência, dependência, adoração e sensibilidade à voz do Espírito. Que a escola bíblica dominical continue sendo um ambiente de aprofundamento da nossa compreensão e da verdade bíblica, fortalecendo a fé de cada um de nós, as nossas comunidades locais, promovendo o crescimento da igreja e a expansão do reino de Deus até que o Senhor Jesus venha. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.